A gente cresce ouvindo que trabalho duro traz recompensa. Mas e se o seu destino já vier escrito com um fardo pesado demais? Eu sou alguém que ao longo dos anos mergulhou em mais de 2.000 histórias de vida, de gente como a gente, em busca de respostas para o inexplicável. E posso te garantir, o que aconteceu com um fazendeiro aqui em Barretos, no coração da nossa festa do peão, vai virar sua cabeça. A história dele mostra que às vezes, o milagre não é o que a gente espera. Ele não veio de um estrondo no céu, ele veio do fim da linha. João carregava um peso. Não era só o sol do sertão na nuca, não era o cheiro de terra seca que grudava na pele. Era algo mais profundo, algo que vinha de dentro. Na sua família, os Almeidas, em Barretos, a história era sempre a mesma. Uma maldição silenciosa, passada de pai para filho. Desde guri, ele escutava o avô, um homem de mãos calosas e olhar triste, repetir: Deus dá a cruz conforme as costas. E as costas dos Almeidas, segundo ele, eram feitas para carregar o fardo. João sentia o peso dessas palavras como uma pedra no estômago. Ele via a prosperidade nos vizinhos, os pastos verdes, o gado viçoso, enquanto a terra dele, a dele, parecia sugar a esperança. Uma areia fina e quente entrava pelos seus sapatos, mas a verdadeira queimação vinha de dentro. Ele se sentia um erro de nascença, um elo fraco naquela corrente familiar. Nunca seria bom o suficiente para a graça, tá ligado? Essa certeza amarga, como um remédio ruim, se espalhava por tudo. À noite, quando a brisa do sertão balançava os coqueiros lá fora, João jurava ouvir ecos de vozes antigas, sussurrando sua inadequação. Seus olhos, antes cheios de um brilho moleque, agora eram espelhos daquela terra rachada, da poeira que se acumulava na alma. A vida adulta do João era a prova viva dessa profecia. Cada semente que ele plantava parecia cair em solo árido. O casamento dele, naufragou, não por falta de amor, mas pela sombra da descrença que ele carregava. Como alguém pode amar um homem amaldiçoado? Ele se perguntava, sentindo o vazio no peito. Os pastos que ele cultivava secavam. O gado adoecia, sem explicação. Ele tentava, com uma fé que já estava exausta, rezar. Em frente àquela pequena imagem de Santo Antônio que a mãe lhe dera, as palavras pareciam se perder no ar quente, sem eco. O silêncio de Deus era a prova. Ele estava só. E a amargura crescia, sufocando qualquer broto de esperança. Era um vulto na paisagem ensolarada de Barretos. Um erro que ninguém via. Um homem preso por correntes invisíveis. Será que você já se sentiu assim? Como um grão de areia perdido, invisível aos olhos do mundo e pior, aos olhos do céu? Essa pergunta, como alguém pode amar um homem amaldiçoado, ecoava dentro de mim. Não era um grito, era um sussurro constante, um frio que subia pela espinha, mesmo sob o sol escaldante de Barretos. Eu vi os casais na praça, de mãos dadas, dividindo um pastel de feira. O cheiro de fritura e caldo de cana pairava no ar. Para mim, era como ver um filme sem som, uma cena bonita, mas distante, sem gosto. Meu coração, eu sentia, era pesado, como um tijolo molhado, afundando. Eu me lembrava da minha mãe. Ela me ensinou a fé, me deu o Santo Antônio, mas nem ela, no fim, conseguiu me convencer. Eu sentia o peso das palavras do meu avô. Deus dá a cruz conforme as costas. As costas dos Almeidas, ele dizia, eram feitas para carregar o fardo. Eu me via como um elo fraco, um erro de nascença talvez, destinado a uma vida de esforço sem recompensa. O suor que escorria pelo meu rosto, salgado, não vinha só do trabalho, era da alma. Eu olhava para os vizinhos. O seu Zé, com a plantação verdinha, o gado robusto, a Dona Maria, sempre com um sorriso largo. Para eles, a vida parecia um rio que corria farto. Para mim, era um córrego seco, quase uma miragem. Em Barretos, onde a vida pulsava forte nos rodeios e nas festas, eu era um ponto opaco, uma sombra que se arrastava. Como eu podia amar de verdade? Como alguém podia me amar? Eu não merecia. Essa era a verdade que eu carregava, uma verdade que me queimava por dentro, sem deixar marcas visíveis na pele castigada. A cada manhã, o canto agudo do galo me acordava. O cheiro de terra molhada pela garoa da madrugada entrava pela janela. Eu me levantava, colocava a bota,
sentindo o couro gasto nos meus pés. Mais um dia, mais um fardo. A rotina era um ciclo sem fim, um peso contínuo. Eu cuidava do gado, olhava aos pastos, sentia a textura áspera da cerca de arame farpado raspando os dedos. E a pergunta voltava, insistente: como? Como alguém pode amar um homem que nem ele mesmo consegue amar? Isso me corroía por dentro. Foi nesse ritmo, nessa melancolia disfarçada de normalidade, que o rodeio se aproximava. O burburinho na cidade já era outro. Um cheiro de festa, de churrasco, de álcool e fumaça misturados no ar quente. Para mim, era só mais um dia de trabalho nos currais. O sol da tarde descia pesado, amassando o ar. O cheiro forte de gado, de poeira levantada e de suor humano me envolvia. Meus olhos ardiam um pouco. Eu via os peões cheios de coragem, prontos para o perigo. Eu me sentia pequeno perto deles. De repente, um movimento brusco, um barulho seco, de madeira se partindo. O chão tremeu sob minhas botas. Não era a música alta da arena que começava. Era algo mais profundo. Um rugido grave vindo de perto. Um calafrio gelado subiu pela minha nuca. O ar ficou denso, pesado, quase impossível de respirar. Eu parei. Respirei fundo. Ouvi. Algo estava terrivelmente errado, rasgando o cotidiano. Se você já sentiu esse chamado, essa premonição que congela o sangue, diga agora. Abre meus olhos. O ar denso me sufocava, um peso invisível sobre o peito. Meus olhos varreram o curral, procurando a origem daquele som gutural. Não era um berrar comum. Era raiva pura, engarrafada, solta. Então eu vi. Um touro P.O. Ouro de origem. De um preto que parecia engolir a luz, arrebentando as cercas de madeira como se fossem palitos. Pedaços de tábua voaram, girando no ar quente, antes de caírem com um estalo seco na poeira levantada. O cheiro de adrenalina e terra molhada, misturado ao suor animal, invadiu minhas narinas. Um cheiro forte, quase metálico. O gado ao redor, antes calmo, agora se agitava. Uma massa marrom de pânico. Mas o touro, não. Ele não fugia. Ele procurava. Seus olhos, injetados de sangue, fixaram-se em mim. Um terror gelado subiu pela espinha. Não era só a fúria do animal. Era algo mais. Eu vi um reflexo da minha própria dor contida naqueles olhos. Uma sensação de familiaridade, de um destino que sempre me esperou. Será que a maldição dos Almeidas finalmente se materializava? Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. O animal bufou, um vapor quente e úmido saindo de suas narinas. O chão vibrou com a batida poderosa de seus cascos. Eu sabia, eu sempre soube, que algo viria, que esse era o meu fardo. Não havia tempo para pensar, para rezar. A poeira, fina e avermelhada, subia como um véu, me envolvendo, me cegando quase. Eu via o mundo em câmera lenta. O touro, os chifres pontiagudos, a força bruta. Ele avançava com a velocidade de um raio, um vulto escuro, imparável. Minhas pernas falharam. O corpo endureceu. Eu estava pregado ao chão. O coração batia descompassado. Um tambor de guerra dentro do meu peito. Aquele som, o som dos cascos. Cada batida era um passo para o fim. O medo não era só da morte. Era da confirmação. Da certeza de ser um erro. De que eu nunca seria bom o suficiente. Como minha mãe sempre dizia, Deus dá a cruz conforme as costas. E a minha cruz chegava ali, com chifres. O ar ficou rarefeito. O tempo se esticou. Eu podia sentir o hálito quente do animal, sua respiração ofegante, o cheiro de sua pele grossa, suada. Seus olhos, mais perto agora, eram 2 buracos negros me sugando. Não havia para onde correr. Não havia para onde gritar. Eu era só um ponto, um alvo, um homem, preso. O silêncio, de repente, engoliu tudo. Não havia mais som. Apenas o touro. E eu. A vida parecia se esvair. No milésimo de segundo antes do impacto, o mundo silenciou. No milésimo de segundo antes do impacto, o mundo silenciou. Mas não foi um silêncio de fim, sabe? Foi um silêncio que respirava, que me engoliu e me cuspiu de volta. Eu senti o vento quente, um bafo pesado, arrancar a camisa do meu corpo. Não senti o chifre, não senti a carne rasgar. Apenas uma força, uma pressão invisível me empurrando para o lado.
Não foi um empurrão bruto, mas firme, como se mãos gigantes me desviassem da rota da morte. Eu caí. O corpo, de repente pesado como um saco de cimento, bateu no chão seco, levantando uma nuvem de poeira avermelhada, que arranhou minha garganta. O cheiro de terra, suor e pavor me envolveu. Meus ouvidos zumbiam, a cabeça girava. Eu esperava a dor, a pancada final que nunca veio. O coração batia descompassado, um tambor descontrolado dentro do peito. Abri os olhos, ainda meio tonto, e vi o touro. Aquele bicho enorme, que há segundos era a própria fúria encarnada, agora estava ali, desorientado. Ele girava em círculos lentos, a cabeça baixa, como se tivesse perdido o rumo. A brasa de seus olhos se apagando. Parecia confuso, quase infantil. Aquilo não fazia o menor sentido. Um touro P.O., puro de origem, com aquela força toda, simplesmente desviou. E então, bem ali onde eu deveria ter sido esmagado, notei algo. Não era uma luz que cegava, mas um brilho suave, um halo quase transparente que dançava no ar quente. Parecia brotar do chão, um calor que não queimava, mas aquecia por dentro. Eu mal podia vê-la, mas podia sentir a presença, uma energia mansa e poderosa. Meus olhos foram atraídos para o meu peito, onde eu sentia um leve peso. Toquei o bolso da camisa e ali, sob o tecido sujo, estava a pequena imagem de Santo Antônio que minha mãe me dera. O contorno de gesso, gasto pelo tempo e pelas minhas mãos ansiosas, parecia pulsar com aquela mesma luz invisível. O medo, que antes me congelava, agora se misturava a algo novo, uma reverência que me fez engolir em seco. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, carregado de um segredo antigo. E no meio desse silêncio pesado, que agora parecia me ouvir, uma voz ecoou. Não nos meus ouvidos, mas direto na minha alma, clara como a água da mina. Ela disse, com uma ternura que me rasgou por dentro: João, a maldição não está em sua terra, mas em seu coração que não confia. Aquelas palavras, como um raio, acertaram em cheio. A maldição, no meu coração. Se isso cutucou algo em você, escreva agora, quero a verdade. Aquelas palavras, a maldição não está em sua terra, mas em seu coração que não confia, não foram um sussurro qualquer. Elas me atingiram como um coice de mula, certeiro e doloroso, rasgando o véu que cobria meus olhos. Minha terra, castigada pelo sol de Barretos, sempre foi meu bode expiatório. Eu culpava o solo, o clima, a sorte, o destino cruel que parecia seguir os Almeidas por gerações. Mas o coração, meu peito apertou, uma dor estranha, mas familiar. Era a dor da teimosia, do orgulho que me impedia de ver a verdade que estava bem ali, na minha frente. Lembrei do meu avô, com a voz embargada, repetindo que Deus dá a cruz conforme as costas. E eu, João, sempre achei que minhas costas eram largas demais, que minha cruz era pesada demais. Eu carregava essa ideia como um medalhão de chumbo, pesando no meu pescoço, me puxando para baixo. A malha fina do engano, tecida por anos de desconfiança, começou a se desfazer, fio a fio. Aquele touro furioso, com os olhos vermelhos de raiva, não era o problema. O problema era o que eu via no espelho. A desconfiança. Minha própria desconfiança em Deus, em mim, na vida. Meu casamento que se foi. As plantas que secavam antes da hora. O gado que adoecia sem explicação. Tudo parecia ter a ver com essa raiz amarga que eu cultivava dentro de mim. A voz não me condenou. Ela me revelou, com uma doçura que contrastava com a força da verdade, mas que me desarmou por completo. Eu entendi. Entendi que a maldição não era externa. Não era algo que pairava sobre os Almeidas como uma nuvem de gafanhotos. Não era a terra rachada, a poeira que se grudava na roupa. Era um muro que eu mesmo construí, tijolo por tijolo, com a argamassa da descrença. Eu me rendi, não ao desespero de antes, mas a uma clareza que doía. Sim, mas também aliviava. Uma sensação de peso se desprendeu dos meus ombros, como se eu tivesse carregado um saco de milho por anos sem perceber o fardo. O ar rarefeito da revelação começou a dar lugar a um sopro de vida. A luz que antes me cegava agora parecia filtrar-se de um jeito mais suave, mais quente, como o sol da manhã que quebra a névoa na fazenda, dissipando o que antes era indistinto. Meus ouvidos, antes surdos para a verdade,
agora captavam o canto dos pássaros lá fora, o barulho distante de um caminhão na estrada. A vida continuava, e eu, João, estava no meio dela, mas com uma nova consciência. O veredito pesava, sim, mas era um peso de responsabilidade, não de condenação. Era o peso da escolha. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Eu precisava abrir os meus, de verdade. A imagem de Santo Antônio, que eu sempre via com os olhos cansados de quem só pedia, agora ganhava um novo brilho. Ele não era um solucionador mágico de problemas, mas um lembrete de que a fé, a confiança, começa por dentro. O cheiro de terra molhada, que antes me lembrava da escassez, agora trazia um aroma de renovação, de chuva que vem depois da seca. Eu estava voltando. Sentia o chão firme sob os pés, a temperatura amena da tarde de Barretos na pele. A consciência, porém, continuava pesando, mas de um jeito diferente. Não era mais a amargura, mas a urgência de agir, de fazer diferente. Naquela manhã, o galo cantou como sempre, mas o som parecia outro. Mais claro, talvez. Eu não me arrastei da cama. Levantei com um impulso novo. Senti o frio do chão de cimento nos pés, um arrepio que me despertava de verdade. A primeira coisa que fiz foi olhar pela janela. O sol nascia, dourando os pastos com um tom alaranjado vibrante. Não era mais um sol que castigava minha pele, mas que prometia. Uma promessa silenciosa, quente, que aquecia por dentro. A imagem de Santo Antônio, na estante empoeirada do meu quarto, agora parecia me observar, não com julgamento, mas com uma calma que eu nunca tinha notado. O cheiro de cera antiga, que antes só me trazia lembranças pesadas, agora era um aroma suave de casa. Peguei a pequena estatueta. A madeira era áspera, gasta, mas tinha uma textura reconfortante nas minhas mãos. A oração que antes era um lamento, quase um choro, agora era uma conversa. Um pedido de sabedoria. Não de milagres fáceis, mas de força para o dia a dia. O telefone tocou mais tarde. Era minha irmã, distante há tempos. Antes, eu a evitaria, deixaria tocar. Agora, a voz dela trouxe um calor familiar que me fez apertar o aparelho contra a orelha. Senti um nó na garganta, mas não de tristeza ou amargura. Era de alívio. Eu queria ouvir, queria reconectar. As pontes que eu mesmo queimei, eu podia tentar reconstruir, tijolo por tijolo, aquele peso no peito, que antes era só desânimo, agora era uma vontade de consertar. No caminho para o curral, o cheiro de terra molhada, aquele leitmotiv da minha vida, agora tinha um frescor diferente, de chuva que limpa. Vi o vizinho, seu Zé, lá na roça dele, consertando uma cerca. Antigamente, eu pensaria, sorte dele, sempre tem gado para cercar e dinheiro para consertar. Hoje, vi o suor escorrendo pela testa dele, a dificuldade. A luz do sol batia forte, mas não o ofuscava. Pensei em oferecer ajuda. Pequenos gestos. Parecia bobo, mas era um começo. A terra sob meus pés parecia mais macia, menos pesada. A comida na mesa, um simples arroz com feijão e carne de sol, feita pela minha vizinha, tinha um sabor diferente. Não era o que eu comia, mas como eu comia, com gratidão que se espalhava na boca. Cada garfada me lembrava do suor, sim, mas também da abundância que antes eu não enxergava. A água fresca da nascente descia pela garganta, limpando não só a sede, mas algo mais fundo, uma poeira antiga que se desprendia. Se você já sentiu essa virada, essa mudança de chave que começa por dentro, que te faz ver o mundo com outros olhos, comenta aqui Novo Começo. Mas a jornada não termina aí, meu caro. A verdade é um caminho. Ela não se esgota num único dia. Aquele sussurro, aquela força que me empurrou, ainda ecoava dentro de mim, e me fazia querer mais daquela clareza, daquele abraço que não aperta, mas liberta. A gente se acostuma a carregar pesos invisíveis, correntes que só existem na nossa cabeça, mas que doem como ferro quente. Eu senti isso por anos, e a verdade, quando chega, é como um rio caudaloso que rompe a barragem. Dói um pouco, sim, na hora, mas depois lava tudo. Leva a sujeira, o medo, a amargura que se acumulou. Se essa decisão é sua, se você sente que a maldição acaba aqui, que a graça é real e te alcança, escreve agora: Jesus, eu te escolho. Essa frase dita de coração
tem um poder que a gente nem imagina. É um marco, é a virada, é o ponto onde você diz: chega de peso, chega de escuridão. Eu disse, e a vida, meu amigo, começou a ganhar outra cor, outra temperatura. O ar ficou mais leve, com cheiro de terra molhada, depois da chuva de verão. E não é só falar, é viver. Amanhã de manhã, quando o sol nascer de novo lá em Barretos, e em qualquer lugar do Brasil onde você esteja, eu te convido a fazer 4 coisas simples. Primeiro, leia um trecho daquele Salmo 23, que fala do bom pastor, ou uma oração sincera a Santo Antônio, pedindo sabedoria. Segundo, faça uma atitude de gentileza, por menor que seja, para alguém que você nem conhece direito. Um sorriso, uma palavra. Terceiro, renuncie a uma queixa antiga, aquela que você repete todo dia na sua cabeça. Deixe ela ir, como a poeira que o vento leva. E quarto, procure uma pessoa, uma só, para dizer eu te amo ou eu te perdoo, ou simplesmente obrigado. Pequenos passos, mas que mudam tudo. Porque a vida, meu amigo, é feita desses milagres diários, desses sussurros que nos guiam. E se você quer continuar descobrindo essas histórias que transformam, esses relatos de fé e superação que o canal Santo Antônio Milagres traz pra gente, se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Tem muita coisa boa vindo por aí. Histórias de gente como a gente, que encontrou a luz. Fica com a gente se encontra no próximo relato.